Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 486, Bia Fiorotto. E aí, tudo bem? Hoje eu tô muito feliz, Cinemáticos! Mais um momento, mais um sonho realizado dentro desse podcast. Eu amo demais fazer o cinema. Muito bem, apresente o nosso convidado super especial hoje aqui, Bia. Meus amigos, nesse ano eu voltei à faculdade que eu fiz Casper Libero aqui em São Paulo. E eu reencontrei uma das pessoas mais importantes para minha formação, não só acadêmica, mas cultural, que é o professor Marco Valle. Chamei ele para um cinemático, ele topou, e eu achei que Megalópolis era a situação perfeita para ele estar aqui. Professor, muito obrigado. Se apresente para os nossos ouvintes, o que você faz além de formar cabeças? Beatriz, obrigado pelas gentis palavras. Bem, eu sou o diretor da Faculdade Casper Libero, né, desde o ano passado. Eu tenho uma história aqui de 21 anos, no qual a Bia também participou, né? Ela foi minha aluna, excelente aluna, aliás. Olha! Muito Não, bem. cara, na terapia quinta-feira, cara, estou tirando 10 no cinemático hoje. E assim, eu sou radialista de formação, né? E a minha paixão é o audiovisual, né? A televisão e cinema, né? A Beatriz, ela foi minha aluna, sabe muito bem disso. Então, eu trabalhei nas duas mídias, eu trabalhei mais em televisão, mas muito do que eu fiz em televisão dialoga com o cinema. E trabalhei um pouco também no cinema, assim, nos projetos dos quais eu tenho muito orgulho, e foram muito importantes para minha aspectos como estilo, né, narrativa e tal, dentro do audiovisual. Perfeito. E Silvia Nazaré, de volta aqui ao Cinemático. E aí, Silvia, tudo bem? Olá, pessoal. Que saudade que eu estava. Bom estar de volta. Muito bem. Ó, estamos aqui para falar de Megalópolis, né? Finalmente. O novo filme, né, depois de tantos anos, de Francis Ford Coppola. Filme, posso usar a palavra, Beatriz? Está autorizado a usar a palavra... Burburinho! A palavra mais amada. Causou burburinho. Causou muito burburinho. O Coppola, inclusive, esteve no Brasil, né? Andou até de... Como que é aquele trenzinho, aquele ônibus lá de Curitiba, lá, não sei o nome. Andou. Ele tinha que ter ido na carreta furacão também, isso, mas não exatamente. Tá brasileiro. Então é isso, vamos falar que bicho é esse, né? No fim das contas. Que bicho é esse? É isso. Muito bem. Mas antes... siga @cinemáticopod nas redes sociais para acompanhar as nossas novidades e os nossos cortes lá no Instagram, no TikTok, tá bom? Deixe comentários também, participe aqui do Cinemático, @cinemáticopod. Não custa nada, assim como não custa nada deixar o joinha, deixa o like no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9. Você dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo que... Mostre para as plataformas que a gente é legal e que a gente vale a recomendação para novos ouvintes e novos assistentes. Muito bem. Então é isso, vamos para a pauta? Vamos! Pauta! One filmmaker has always been ahead of his time. Go. Now, from visionary writer and director Francis Ford Coppola, comes an event nothing can prepare you for. Imagine today's society as a branch of civilization about to reach a dead end. Is this way we're living the only one that's available to us? My plan is a city that people can dream about. Megalopolis. What about those standing in your way? Power to the people! Who like it the way it is? People don't need dreams.
People need help now. Muito bem, Bia. Vamos, esse jovem diretor aí, começando na carreira. Esse querido, né? Um cara super indie, né? Isso. Francis Ford Coppola, diretor e roteirista de Megalópolis, cineasta estadunidense de 85 anos. E aí, você, cinematiker incauto, pensa, pô, Francis Ford Coppola é um nome que eu conheço, hein? Mas de onde que eu conheço? Tipo assim, coisas, como a gente falou, super independentes. Trilogia O Poderoso Chefão, ninguém nunca viu. Apocalipse Now, ninguém nunca viu. Contos de Nova York, um filme novo. Drácula de Bram Stoker, de 92, também ninguém nunca viu. E assim, essas são algumas das maiores contribuições dele para o cinema, mas pode ser que o Megalópolis seja o seu primeiro Coppola. Então, por isso e por outras coisas, está aqui. Professor Marco, conte para os nossos ouvintes por que Francis Ford Coppola é um nome importante para o cinema. Qual é a dele? Olha, o Coppola, a importância dele é difícil de ser mensurada. Se você fosse pegar assim, os 5 diretores mais importantes do cinema americano de todos os tempos, ele tem lugar cativo. O Coppola, ele começa na produção independente, ele é o maior ícone de uma geração de cineastas que vem das universidades. É uma primeira geração de Hollywood que veio das universidades. Os cursos de cinema nas universidades norte-americanas eram uma novidade, e ele vem da UCLA, né, Universidade da Califórnia. Então, assim, o Coppola, o que acontece? Hollywood estava envelhecendo. A partir do final dos anos 40, dois fatos são fundamentais para Hollywood e que vão causar uma crise sem precedente, que é o surgimento da televisão. O que a televisão hoje sente em relação à internet, a gente pode fazer um certo paralelo com quando surgiu a televisão, né? O cinema reinava sozinho, chega a televisão, uma nova mídia, e que acaba capturando, né, todo um público que tinha o hábito de ir ao cinema. E outra coisa era a lei antitrust, que impedia que uma produtora fosse distribuidora também. Hollywood estava acomodada a isso. Fez um abacaxi, por exemplo, a Warner fez um abacaxi, um filme muito ruim, gastou muito dinheiro. Lançava em todos os seus cinemas, e até o público percebia que o filme era abacaxi, ela recuperava, Já foi, né? recuperava investimento. Só que a lei antitrust proibiu isso, né? Porque era justamente para você ter evitar cartéis, né? Uma coisa assim monopolizada, né? Em poucas produtoras. Então, Hollywood vai entrar numa decadência até o começo dos anos 70. Assim, Hollywood estava desmoronando. Se vocês repararem, na década de 70 teve muito filme catástrofe. O Destino do Poseidon, Inferno na Torre, os filmes do Irving Allen. E assim, terremoto é muito sintomático. Assim, Los Angeles está desmoronando. E aí você vê um monte de astros que estão envelhecendo, não sabendo, né, fazendo os personagens, mas assim, perdidos todo aquele desastre. Por que eu estou contando essa história? É aí que surge Francis Ford Coppola, que vinha de uma produção de baixo orçamento. Ele se associa ao Roger Corman, que era o rei dos filmes B. Simplesmente é um cara que fez filmes como O Monstro de 1 Milhão de Olhos, A Pequena Loja de Horrores. Eu amo Pequena Loja de Horrores. A primeira versão. A primeira versão. E a Mulher Vespa. Tudo assim, filmes assim muito baratos, tal. Mas o Corman era um cara talentoso e, acima de tudo, era um cara que reconhecia talentos. Simplesmente lançou Coppola, Robert De Niro, Jack Nicholson. Jack Nicholson ficou 10 anos fazendo filmes B com Roger Corman antes de virar um astro, com Sem Destino. Que mais? Martin Scorsese tem o seu primeiro filme profissional, produzido pelo Corman. E um tal, era na época um caminhoneiro tal, que resolveu fazer cinema, que era o James Cameron. Vários outros. Eu amo. O caminhoneiro que resolveu fazer cinema é bom. O Jonathan Demme, né, que fez O Silêncio dos Inocentes. Então, o Coppola fez vários filmes B. Aliás, ele fez alguns filmes eróticos na década de 60. Mas ele estava conseguindo uma inserção na indústria. Né, ele chegou a fazer um musical com o Fred Astaire. Então, resumindo, o que acontece? Ele consegue a vaga como diretor do Poderoso Chefão meio por acaso. O sucesso do Poderoso Chefão foi por acaso. O Mario Puzo, que era o roteirista, ele estava devendo para a máfia,
né? Ele gostava de apostar. E aí ele chega para um amigo dele, o Robert Evans, chefão da Paramount, e pede dinheiro emprestado. Aí o Robert Evans pergunta, mas o que você produziu que eu poderia comprar? E aí ele traz o manuscrito do Poderoso Chefão, que era o livro que ele estava escrevendo. Ele compra para ajudar o amigo, só que quando o livro é lançado, vira um grande sucesso. E aí ele fala, puxa, tem uma tremenda oportunidade. Mas aí, numa reunião entre os executivos de Hollywood, chegou assim, mas tudo bem, o livro é um enorme sucesso, a gente vai ganhar muito dinheiro fazendo um filme sobre ele. Só que tem um problema, todo filme de máfia dá errado. Isso é a percepção nos anos 70. Até que alguém lá do estúdio chega à conclusão, olha, a gente não é feito por italianos ou por italo-americanos, e sim, na maioria das vezes, por judeus, né, que não entendem muito de máfia italiana. Né? Então, por conta disso é que o Coppola entra no Poderoso Chefão. Olha aí! O Coppola, por outro lado, ele lê o livro e não gosta. Ele achou o livro meio sensacionalista, literatura barata, tipo Sidney Sheldon, Harold Robbins. Ele fala isso em entrevista. Só que ele estava precisando, porque ele tinha hipotecado a casa para produzir um filme independente do amigo dele, que era o George Lucas. E o filme tinha sido um grande fracasso, que era o THX 1138. Então, quer dizer, a história é tão extraordinária que, assim, esses dois gigantes do cinema americano surgem por causa da forma mais bagunçada possível. O Coppola faz o Poderoso Chefão sob enorme pressão. Ele toma uma série de decisões como diretor que os produtores pressionaram, não acreditavam. Por exemplo, chamar o Marlon Brando para fazer o Poderoso Chefão. Atuações mais imitadas, mais antológicas da história do cinema. Os produtores, não, o Marlon Brando está decadente, ele é um causador de problemas. Então, com isso, com o sucesso mastodôntico do Poderoso Chefão, Coppola tem as portas de Hollywood abertas. O que ele faz? Ele era uma liderança de jovens cineastas, ele traz todo mundo para a indústria. Então, e causa uma revolução no cinema. Hoje se discute muito que talvez os anos 70 seja a década mais extraordinária do cinema americano. Realmente uma profusão de grandes clássicos, obras-primas, filmes que resistem até hoje. Filmes que são grandes obras. E algumas delas feitas pelo próprio Coppola. Então, ele depois... E o Coppola tem uma coisa que é muito bonita nele, que ele assume riscos. Né? Ele vai fazer Apocalipse Now, o filme, a produção foi catastrófica. E tinha tudo para dar errado, e virou um grande clássico, uma obra-prima dele, né? Mas teve outros filmes que ele deixou ele todo endividado, né? Como No Fundo do Coração, One from the Heart, que é um filme lindo, musical. Sim, mas, professor, ele nunca, apesar disso, ele não abraçou Hollywood completamente, né? Ele vai passar por depois dessa fase, ele entra nesse momento pós-Hollywood, onde ele começa a lançar, quase que, assim como foi Megalópolis, os filmes de forma independente, né? O que acontece no Coppola é que ele, assim, eles tinham um ícone, né, que eles tinham uma relação complicada com eles, assim, de amor e ódio. Não da parte deles, talvez, não sei, não vou entrar nesse julgamento, mas, assim, o Cidadão Kane do Orson Welles era um ícone. E eu acho que tem muita conexão, assim, o Welles faz Cidadão Kane, muitos vão considerar o melhor filme de todos os tempos, mas tem uma carreira muito acidentada. Inclusive, ele mesmo vai tentar produzir seus filmes. Tentar não, ele vai produzir vários de seus filmes. Ele ganhava muito dinheiro como ator, então ele pegava esse dinheiro para financiar os filmes que ele queria fazer. Então, o Coppola seguiu esse caminho, né? Só que em proporções muito maiores, né? O Orson Welles nunca fez sucesso, efetivamente, de público. Mas o Coppola faz não só um sucesso, ele faz um mega sucesso. Tanto que Coppola, falar sobre a importância do Coppola, entender a geração dele, eu sugiro os colegas assistirem os seguintes filmes para entender como surge o cinema de blockbuster, que até hoje reina em Hollywood, né? Quer dizer, se discute se esse modelo tá decadente ou não, tal, mas até hoje norteia Hollywood, que começa com o Poderoso Chefão. Assim, ele vai bater vários recordes de bilheteria. O filme seguinte, que vai bater o recorde do Poderoso Chefão, logo em seguida, vai ser O Exorcista, do William Friedkin. Tubarão, do Hitchcock,
Hitchcock. Tubarão do Spielberg, né? Tubarão é o primeiro filme que ultrapassa a barreira dos 100 milhões de dólares de bilheteria. E Star Wars, claro, a Nova Esperança, Jorge Lucas. Isso é muito interessante, porque assim, eles são rebeldes. Coppola é um cara muito rebelde, né? Muito iconoclasta, mas ao mesmo tempo eles reinventaram a indústria. E tudo começa com Coppola. Coppola, assim, um abridor de portas. Abridor de portas, exatamente. Muito bem, então é isso. Vamos falar da turbulência que foi Menino, Megalópolis? É uma fofocaiada boa, tá? A gente já falou de inferno de desenvolvimento aqui no Cinemático quando a gente falou de Beetlejuice 2, que foi e voltou. Então, para lembrar para vocês qual que é o conceito, é isso. É uma obra que fica patinando, aí ninguém quer financiar, aí troca o roteirista, aí tem o roteirista, mas aí trocou o diretor. Aí troca o diretor, aí a atriz não consegue mais vir porque ela vai tirar férias, aí daqui 2 meses ela vai conseguir. Enfim, todo mundo tem um projeto assim na vida. E o Megalópolis está em desenvolvimento desde 1977. Tá bom pra vocês? O Coppola pensa nesse filme que, como a gente viu, né, traça esses paralelos entre o Império Romano e os Estados Unidos e o futuro dos Estados Unidos desde essa época, porque ele leu um livro chamado 12 Against the Gods, de William Bolito, que é um compilado de textos, né? O William é o organizador desse livro. É um compilado de textos sobre grandes aventureiros da história, entre eles figuras do Império Romano e eventos tipo a conspiração catilínica, que é o que a gente vê em Megalópolis. Aí tá bom. Ele começou a desenvolver o roteiro em 83, mas ele tomava uns nãos, porque, poxa, Coppola, mas que história complicada, hein, amigo? Eu não sei se isso aqui vai ser bom. Poxa, Coppola, caro, hein? Puta, você acha que eu sou sócia da Light, como diria minha mãe? Como é que vai fazer, né? E aí ele decidiu que ele ia guardar esse projeto e financiar com a própria grana dele, como a gente falou agora falando sobre ele. E eu descobri uma coisa que o Coppola ganha dinheiro com seus filmes e ganha dinheiro com a sua vinícola. Vocês sabiam que existe a Francis Ford Coppola Winery? Assim como Galvão Bueno... Isso, amigo. Como pode... É a carreira paralela. Como pode você ter pensado? Ele não só produz vinhos, como ele também aluga a vinícola para eventos. Então, às vezes, uma festa de um amigo secreto da sua empresa, você pode fazer lá. Um casamento, né? Ajuda a financiar. Um Natal, às vezes um Natal de uma família um pouco maior, né? Enfim, dá pra fazer lá na Francis Ford Coppola Winery. Fica rico isso, né, Bia? O cara olha pro lado e fala, vou fazer o quê da minha vida? Vou abrir uma vinícola. Quem sabe? Abrir uma vinícola, às vezes abrir uma temaqueria. É interessante. Isso, uma paleteria. Aí do lado no shopping do lado da Casper, na minha época, tinha uma paleteria excelente. Poderia ter sido dele. Então, tem essa parte também que financia. Megalópolis começou a ser produzido pra valer. Tipo, de verdade, agora marcou na agenda. Vamos começar a fazer em 2022. Quando bota no Google Agenda é que fica sério, né? Botou assim, reunião kickoff, Megalópolis. Entendeu? Vai estar todo mundo ali. Abriu um board no Trello. Isso, exatamente. Só pra isso. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi denúncias contra o comportamento de Coppola no set. Então, a gente tem uma figurante que de fato processou ele por assédio sexual e várias outras figurantes falaram, ele fica agarrando a gente, nas cenas de festa ele fica querendo fazer festa e nada a ver. E aí a Variety e o Guardian falaram sobre essas denúncias e em seguida publicaram um vídeo muito constrangedor do Coppola, de fato, tentando agarrar ali uma menina que muito graciosamente se desvia assim dele, tipo, ai, Coppola, você é muito engraçado, né? Tão engraçado isso quando você faz.
E gera Isso uma... explica muito por que estamos dando emprego pra Shia LaBeouf, né? Nesse filme. Vamos falar disso também. O Coppola nega todas as acusações, ainda que tenha vídeo. E ele, neste momento, está processando a Variety por ter publicado o vídeo. Ele fala que é difamação. É muito ruim de verdade. Além disso, para Rolling Stone, eu vou ler a tradução dessa entrevista para Rolling Stone feita pelo Terra, tá? Ele disse que o que eu não queria que acontecesse é que fôssemos considerados uma produção woke de Hollywood que está simplesmente dando sermão nos espectadores. Se você não conhece o termo woke, a gente consegue traduzir para lacração, né? Não queria que na Galópolis fosse lacrado. Será bandido? Começou a lacração. Então, por que ele está falando isso? Porque o elenco dele, nas palavras dele, apresenta pessoas que foram canceladas em um ponto ou outro. Havia pessoas que são muito conservadoras e outras que são extremamente progressistas politicamente, mas estávamos todos trabalhando em um filme juntos e isso foi interessante. Os atores cancelados em questão... Isso que eu ia perguntar, porque o Adam Driver foi cancelado? Né? Não foi. O Kylo Ren não está cancelado. Os atores cancelados em questão são o Jon Voight, que é um trumpista ferrenho, que não bastasse votar no Trump, ele defende o Trump, defende das acusações de assédio, defende de tu falar, gente, tadinho, ele é pequeno, tem que deixar ele se expressar, enfim. E, pior ainda, a gente tem o Shia LaBeouf, como a Sil bem lembrou, acusado de abuso sexual e verbal pela FKA Twigs, que foi a namorada dele por uns anos. E ele mesmo já admitiu numa entrevista de... Onde que acontecem essas coisas, Carlos Merigo? Podcast. Foi num podcast e falou, eu machucava as pessoas, eu era apenas um menino. É esse papo de sempre. Então, acho que é importante a gente pontuar que existe uma diferença entre ser cancelado e cometer um crime, tá? Então, Coppola, sei lá. Mas... Menino Ney. Isso. Tratar que nem menino Ney é complicado. Para finalizar as loucuras desse filme, ele foi lançado em Cannes no começo desse ano. Inclusive, o Ghost, que é da galera do Cinemático, faz tempo que não vem, Ghost. Estava lá, falou do filme pra gente tudo que ele podia. Dividiu opiniões desde lá. Todo mundo ficou meio... eu não sei, esse Megalópolis, é isso tudo. Antes de você entrar nesse papelão das críticas, teve um lance que o filme foi exibido, né, para diversos produtores, distribuidores lá nos Estados Unidos, num petit comité, inclusive o cara da Netflix, o Ted Sarandos, acho que ele estava lá para assistir, que era essa tentativa do Coppola vender o filme, né? Pra ter distribuição. Uhum. E aí todo mundo que assistiu é isso, né? Saiu, legal, tem uma visão artística aqui. Vai se falando, mas ninguém quis comprar o filme, né? Todo mundo achou que não valia o investimento, que era um filme muito nichado. A Netflix foi uma das que negou distribuir o filme por conta disso, né? Então, tem um artigo na própria Variety aí que tá processando, ou que tá sendo processada, contando os bastidores dessa reunião e dessa exibição para dizer que ele não conseguiu ter uma distribuição do filme. Aí, no fim das contas, o IMAX disse que ia distribuir o filme em algumas salas, né? Ia ter alguma... Mas, enfim, é isso. Ele teve um filme basicamente negado pelos grandes players do mercado por conta disso, dessa característica artística, experimental, enfim. Não acharam que teria público. Pois e aí depois veio essa questão da divulgação, né? Ai, menina, passou um carão à toa, porque na campanha de divulgação teve trailer, e nesse trailer tinha críticas, né? Trechos de críticas atribuídas a jornalistas, a veículos que existem. E aí é muito fácil descobrir, e muito rápido, que aquelas críticas eram falsas. E elas foram geradas por inteligência artificial. Para serem colocadas uma porra de um trailer. E aí o pessoal envolvido lá da Lionsgate foi demitido, e meu Deus, onde é que já se viu? Mas assim, só adicionou ao clima, que já tava esquisito. Antes da gente ir para a sinopse, quero lembrar a todos que Coppola veio para o Brasil lançar Megalópolis.
semana passada e na outra ele estava aí, em parceria com a O2, que são nossos amigos do B9. O que eu tava falando da distribuição é isso, né? Aqui no Brasil, quem ficou responsável e abraçou a distribuição do filme foi a O2, né? O filme não tinha distribuição no Brasil, a O2 foi lá e falou, não, deixa com nós, que a gente vai lançar aqui. E aí trouxe o Coppola pra cá e tudo, né? E aí eles fizeram um lançamento aqui, veio o Coppola, você foi e tudo mais, né? Eu fui na pré-estreia. Não chegou muito perto, né, Bia? Não cheguei. Então, eu tenho 2 histórias. Lembra que eu falei que eu tinha histórias pra contar pra você, Carlos Menego? Ah, histórias de bastidores. A primeira, eu fui pra essa pré-estreia junto com a Mikan, né? Que eu trabalho no canal dela. E aí a Mikan chegou atrasada. E aí eu tava com aquela coisa de mandando mensagem. Amiga, cadê você? Ah, puta, tô aqui. Não, aqui onde? Não, tô pra cá. Tô perto de uma pessoa de casaco vermelho. Enfim, sabe? Fica aqui, não sei o quê. Eu falei, pera, fica aí que eu vou buscar você. Na hora que eu saio, que eu tiro o Unifila pra ir buscá-la, eu topo com quem? Francis Ford Coppola. E aí eu tomei um susto. Dá uma topada, assim? Não, eu não bati nele, mas é que o impacto de olhar pra ele, eu fiquei tipo, hã? Meu Deus! E aí ele passou dando boa noite, pessoal, tudo bem? E aí eu fiquei ali meio catatônica. E aí foi isso. E a segunda história, Carlos Merigo, a gente tem um outro participante passivo aqui nesse programa, que é ninguém mais, ninguém menos do que Supla. Supla estava na minha sessão. Olha, é verdade, Supla estava lá. Supla estava na minha sessão. E quando acabou o filme, eu olhei pra trás e o Supla tava com uma cara de muito impactado. E aí eu olhei pra ele, aí eu falei, Supla, você gostou? Não tinha como eu não perguntar. Ele tava com uma cara que não tinha. E aí eu falei, Supla, você gostou? E aí ele olhou pra mim e falou... E ele tava fora do personagem, Papito, né? Aí ele olhou pra mim e falou, gostei. Aí eu falei, de 0 a 10, quanto que você dá pro filme? E aí ele tava, cara, olhando assim pro nada, e aí ele falou 8,5. E aí eu falei, eu tenho um podcast de cinema. Eu posso falar que você deu a nota? Tudo bem se você não quiser que eu fale. E aí ele olhou direto no meu olho e falou assim, não, pode falar, eu gostei. Então, se você aí conhece o Supla, ou se você é o Supla, muito obrigado. Você foi muito gentil em adicionar a sua nota, as notas que a gente vai dar. E temos a nota dele aqui. Amiga, você devia ter pedido de 0 a 5 estrelas que a gente já arrancava aqui fazer a média. Muito bem. Então vamos para a sinopse, Bia Fiorotto. Essa sinopse é traduzida e adaptada da sinopse que veio com o trailer oficial de Megalópolis. Em Megalópolis, acompanhamos o conflito entre César, um artista genial que busca saltar para um futuro utópico e idealista, e seu opositor, o prefeito Franklin Cícero, que permanece comprometido com um status quo regressivo, perpetuando a ganância. E entre eles está Júlia Cícero, filha do prefeito, que nutre um poderoso amor por César. Enfim, palavras, né? Palavras foram ditas, isso. Isso, muito bem. Ó, a repercussão do filme é super dividida, né? No Rotten Tomatoes, 46% da crítica aprova versus 35% do público, que tá gostando ainda menos. No Letterboxd, 2,4 de 5, né? Então tem aquelas notas 5, 4, obra-prima, e tem as notas meio, 1... Então, né, ninguém no meio do caminho. E no Metacritic, 55 de 100. Fora isso, né, tem a piadinha, Bia, que além de Megalópolis, o filme é um megaflópolis, né? Porque ninguém... Maravilhoso. Exato. Meus amigos. Na bilheteria, não temos. É nota baixa. É polêmica. A gente teve um custo de, tipo... 300... Aliás... eu não tinha colocado o orçamento. Mas foi, tipo... 200 milhões de dólares e arrecadou 13 milhões e 300 mil até agora. E 200 milhões de dólares é orçamento de blockbuster, né? De filme da Marvel. Exatamente. E aí, assim, o Coppola, ele tem tido uma postura muito curiosa sobre essa rejeição. Então, aqui no Brasil, quando ele deu uma aula magna, ele pediu para que alguém que não tivesse gostado do filme se levantasse e fosse lá se manifestar, falar das suas críticas, e ninguém levantou. E antes da exibição do filme na pré-estreia, o Coppola, ele tava lá, ele falou em uma das salas, mas ele não foi em todas. Então, na minha sala, na minha do Supla, teve um vídeo na tela ali do Coppola
convidando as pessoas da sala a sentirem o que quiserem. Ele falou, você pode rir, você pode gritar, você pode vaiar, mas esteja aqui, esteja presente, esteja aberto ao filme. Esse foi o grande mote dele. O pedido dele e é isso. Muito bem. Só pra, assim, a gente vai ter números logo mais do Brasil. Não tinha tantas sessões disponíveis assim, mas as que tinham estavam todas lotadas, tá? No fim de semana. Então, bom, essa tinham turnê 6 dele pessoas aí. na minha sessão ontem. Ah, é? Diretamente do Rio de Muito bem, Janeiro. vamos lá, Segunda-feira à tarde, né? Então, assim, também... Tá bom. Mas ainda Segunda-feira assim. à tarde. Ainda assim, porque tem filme de segunda à tarde que a gente Ainda fala assim. aqui que tá cheio. Vamos lá, então. Nossas opiniões, primeiro sem spoilers. Quem começa, Bia Fiorotto? Posso começar Nosso professor. rapidamente. Você começa? Começo só pra dar o tom. Ah, tá bom. Porque eu estou muito curiosa Tá bom. pra ouvir o que todos vocês pensaram. Sem spoilers. Eu não desgostei, mas eu não sei por quê. Ao contrário do Supla. Ao contrário do Supla, que gostou bastante. Tem momentos muito interessantes, tem momentos muito piegas. Tem um final muito engraçado. Porque na hora que o final foi se formando, eu falei, mas ué. E aí o final acontece e você faz, é assim que nós vamos acabar? Que loucura. Então, eu acho que assim, existe uma coisa dessa história que se forma há muitos anos. E que talvez ele tenha perdido um fio ou outro da meada pra poder fazê-la virar realidade. A gente sabe que quanto mais se trabalha em cima do negócio, às vezes mais acontece de ficar com um monte de pontas soltas e tal. Me incomoda muito a presença do Shia LaBeouf, porque ele não é cancelado. Ele é abusador. E aí eu acho que é esquisito, me tira do filme um pouco. Eu acho de mau gosto que um homem que tenha isso no currículo dele esteja vestido de mulher. Não gosto. Tipo, podia ter passado sem essa, legal, assim. Mas eu adoro a Aubrey Plaza, eu acho que ela tá muito bem, ela amou fazer isso, né? Eu acho que tá no jeito que ela atua, o quanto que ela se divertiu fazendo esse filme. Eu achei o Adam Driver um pouquinho Kylo Ren. Achei que ele tá ali nessa coisa desse cara que tem uma vibe meio eu quero mudar o mundo, mas ele caiu no Kylo Ren um pouco. De resto, eu achei que é um filme. Na saída do filme, eu encontrei. A Mikan encontrou outras amigas jornalistas delas e elas falaram: não é um filme de entender, é um filme de sentir. E eu senti. Inclusive, senti todas as 2 horas e 18 minutos no meu corpo, que pareciam 4 horas. Mas com tudo isso, juro, com tudo isso, eu não consigo dizer que eu não gostei. Ele é um filme esquisito. E eu vejo vários problemas nele, mas eu não sei nem te dizer por que eu não gostei. Aliás, por que eu gostei e não posso dizer que não gostei. Ih, ficou tudo confuso. Contem vocês. Muito bem. Silvia, vai você, diga aí. Tá bem, eu fui ver muito disposta a gostar, porque eu tenho uma relação com Coppola que é um tio meu, sabe? Meu tio Coppola. Meu tio Coppola. Porque... meu tio Coppola, o que até cabe pela quantidade de coisa que estranha, né, que ele faz. É um tio. Ele é um tio, é aquele tio, né? Que você não quer... tio... Você não quer que ele fale muito no Natal. Fica quietinho, né? tio. Porque meus pais gostavam muito de Poderoso Chefão, tipo, era uma parada deles, sabe? Então... gostam, morreram, socorro. Só que quando eles estavam juntos era uma parada deles, entendeu? Que eles divorciaram. Mas enfim, então era uma coisa tipo Coppola, e aí enfim, eu fui tipo, vou assistir o filme do meu tio e estou pronto pro que vier. E eu tenho uma coisa, enfim, eu sou apaixonada pelo Adam Driver, eu sou bem afim dele. Então, primeiros 5 minutos, Adam Driver parando o tempo, já me ganhou, assim, bastante. Tempo, pare! Aí eu paro, Adam. Vou parar! Mas, pode deixar comigo. Eu falei pra Bia que quando eu vi a duração do filme, não que eu não gosto de filmes longos, não é essa a questão, mas quando eu vi a duração do filme, eu marquei a massagem. Também tem essa questão da lombar, que dói. Amiga, a gente amargou um assassino da Lua das Flores. Legal, entendeu? Eu acho que 2 horas mas eu vi tá em bom. casa. Eu vi em casa o Assassino da Lua das Flores, então, tipo, eu vi pausando, parando pra pegar uma Coca-Cola e tal. Mas eu queria ter gostado, eu queria ter curtido mais, eu queria ter não sentido o tamanho do filme. Porque a Bia me falou, tipo, amiga, é um filme denso. E eu senti a densidade, assim. Tem um momento ali
que dá mais ou menos 1h30 de filme, assim. Que seria um lugar que eu teria parado pra passar um café. Tipo, mas é isso que a Bia falou. Eu não gostei, eu gostei do filme, mas por que eu não amei, sabe? Eu fiquei meio nessa, assim. E aí a Bia tem uma unidade de Caio, a gente brinca que ela tem uma unidade de Caio em casa e eu tenho uma unidade de Caio em casa. Pois é, que as duas dela se chama Caio. Os cônjuges das duas se chamam Caio. Então é o meu Caio e o Caio dela. A minha unidade de Caio me perguntou, né? Tipo, cara, mas você acha que faltou o quê? Limpeza? Puta, de repente foi isso. Porque parecia que era, tá ótimo barriga, tá ótimo barriga, tá ótimo barriga. Eu senti isso, assim, sabe? Sala do editor. Tá. E o final, eu acho que eu vou falar nos spoilers, o que eu achei do final, acho que é melhor. Professor Marco, diga aí, o que você achou? Então, é interessante, assim, eu acho, primeiro pelo risco do projeto, ele já vale, né? E esse ato de amor que ele faz com o cinema, né? De pegar, ele vendeu parte da vinícola dele para financiar o filme. Ele fala isso em várias entrevistas, que ele deixou a questão da família muito importante para ele, é algo que a obra dele discute muito, né? Na relação entre irmãos, entre pais e filhos, entre esposas, né? Quer dizer, isso tem insights, o que torna inclusive a obra dele muito humana, né? Quer dizer, Poderoso Chefão, um filme, esse clássico, porque ele é um filme profundamente humano, né? Assim, tem coisas que são atemporais e elas acontecem em qualquer lugar do mundo, né? Das relações entre famílias, né? Entre pessoas, seres humanos, seus familiares. Mas assim, se perguntar se eu gostei do filme, não gostei. Achei o filme, ele tem algumas ideias geniais, mas ele é muito irregular, é caótico, não no bom sentido. Tem obras que são caóticas que eu adoro, mas assim, a gente sempre tem que levar em conta que qualquer experiência, qualquer obra experimental, ela tem que estar disposta ao erro. Quando você faz uma experiência, você sempre tem que estar preparado para o erro, e o erro faz parte do processo. Senão, não é uma experiência, é uma confirmação, é uma certeza, né? Então, isso, assim, eu tenho vontade de passar um tempo e depois rever o filme e reavaliá-lo, né? Mas algumas coisas que me incomodam no filme, por exemplo, me incomoda dentro desse caos, né? Tem momentos brilhantes, tem momentos que são você vê o talento dele, a sensibilidade dele, a visão grandiosa que ele tem, que é muito bacana, né? Quer dizer, é um cineasta de grandes imagens, né? Não só imagens caras, mas imagens poderosas, né? Apocalipse Sinal é uma imagem grandiosa atrás da outra, né? Assim, é um filme experimental, ao mesmo tempo uma superprodução, né? E Apocalipse Sinal é um filme que foi muito criticado na época e hoje é reconhecido como um dos maiores filmes já feitos. Mas, assim, tem coisas que me incomodam profundamente. Aí eu vou entrar em aspectos técnicos também, né? Que eu acho que, assim, técnica e linguagem e arte sempre andam de mãos juntas, né? Às vezes você vê, assim, produções que tecnicamente, entre aspas, são muito bem feitas e são vazias, estéreis, né, tal. Mas, por exemplo, eu percebo, assim, o Coppola perdendo a mão já no começo do filme, naquela sequência que eles andam, tipo umas plataformas de madeira que ficam balançando. Sim, né? sim. E tem uma maquete da cidade que ele está pensando embaixo deles, tal, né? E ele recita o soliloquio famosíssimo, né? Do Ser ou Não Ser, do Shakespeare, tal. E aí eu vejo muitos planos de reação. Corta para outros personagens que estão observando a cena, né, reagindo ao que está acontecendo. E você percebe visivelmente que é uma estratégia para salvar a edição. Ele filmou de forma caótica e o montador precisou usar isso para esconder a falta de continuidade, a falta de planejamento, a cena. Então, isso é um recurso meio... quando eu vejo isso, me incomoda profundamente, porque é um recurso barato, entendeu? Teve que recorrer a isso. Tem planos de reação que podem ser incríveis, né? Podem enriquecer a cena. E tem
assim, eu vejo os atores perdidos, né, no filme. Eu, particularmente, não gostei muito da atuação do Adam Driver. Eu percebo que ele, assim, ele não chegou a uma essência do personagem. Eu não sei se tem. E essa cena em particular dessa plataforma aí, tem muito disso, né? Parece muito que eles estão improvisando ali, né? Inclusive esses cortes um atrás do outro, né? Deixa um negócio... Eu não consigo entender o ritmo da coisa, né? O que ele tá querendo com isso? Agora, entendi, sendo uma técnica de esconder, né? Salvar a edição. Exatamente. Dá pra entender por que ficou daquele jeito. Mas, assim, eu achei, assim... Acho que é um filme muito pessoal dele, né? Ele se projeta no personagem do Adam Driver, né? O gênio visionário, né? E que, de certa forma, refez Hollywood, né? Realmente, Coppola reconfigura Hollywood que nós conhecemos. Repare que o filme é um fracasso, mas não é um blockbuster, Megalópolis, mas é um filme evento. Né? Verdade. Então, assim, ele é um evento, assim, tá dividindo opinião, tal, né? Você pode ter qualquer reação, menos indiferença diante do filme. Mas eu acho, assim, que é um pouco uma egotrip dele. Uma coisa que eu fico triste com o filme, eu vejo o Coppola, esse cara genial, que está envelhecendo, né? Já um senhor de 85 anos, ele está ótimo, absolutamente lúcido, mas eu percebo, assim, um pouco... Assim, ele é um senhor de 85 anos. E aí ele se projetar no Adam Driver é uma coisa, assim, me parece um pouco, assim, infantil, assim, sabe? Um pouco, assim... tá bom, ok, você é um gênio visionário que mudou os rumos da indústria cultural na qual você está inserida. Mas, para mim, é muito pouco, né? Não vejo camadas. Por isso que eu faço paralelo com o Outro Lado do Vento. Vocês assistiram esse filme? Tá não no YouTube. Assisti. No YouTube, tá na Netflix. Não. No Netflix. Não assisti ainda. Esse filme tem uma produção caótica, a montagem é ensandecida. Assim, 45 minutos o próprio Orson Welles montou e, assim, é uma montagem absolutamente visionária. E o restante foi montado pelo montador dos filmes do Sam Raimi, principalmente Os Homens-Aranha. E, assim, ele fez um excelente trabalho, porque o projeto era dificílimo. Mas, no filme, o John Huston, né, o grande diretor, que já era um senhor, né, tal, na época, e dialogando com um jovem cineasta, que é o Peter Bogdanovich, que é um dos grandes nomes da geração do Coppola. Fez a Última Sessão de Cinema, tal, né? Isso foi no começo dos anos 70. E o Welles, ele se projeta nos dois. O Bogdanovich seria o que ele era no passado e o John Huston é o que ele é hoje. É um filme amargo, caótico, com momentos absolutamente geniais, visionários, brilhantes. Ou seja, se projetar não é crime. O problema é fazer direito. Não é. A questão é que eu acho que a forma como o Coppola traduz esse personagem, eu acho um tanto infantil, assim, sabe? Um desejo meio infantil, assim. Foi o sentimento que eu tive, assim. De certa forma, ele sente ainda esse jovem. E o que pode ser traduzido em algo bonito. Mas não é, né? Então se situa Coppola. Tem coisas interessantes, bacanas, visionárias no filme, mas eu acho, assim, um filme que ele se perde muito, assim, e eu tenho uma dificuldade de identificar uma certa humanidade dos personagens. E isso que mais me incomoda. Eles são estereótipos. Tudo bem, ele está fazendo um discurso alegórico, mas mesmo dentro da alegoria, essa humanidade, ela tem que existir. O John Voight está péssimo, está muito ruim, né? Sim. Assim, caricato, totalmente perdido. Aquele Giancarlo Esposito, que é um excelente ator, né? O eterno Gus Fring, né? Do Breaking Bad, né? Quer dizer, ele não está mal, mas, assim, o personagem dele... O Just Hoffman é quase uma figuração. Nossa, é verdade. Tinha até esquecido que ele estava no filme. Entendeu? E, assim, perguntar se eu gostei do filme, não, assim, não saí do filme irritado, porque tinha sentido que perdi meu tempo, ou decepcionado. Estava preparado para o que viesse.
Mas, assim, ele como obra é um filme que ajuda muito a entender o que o Coppola está sentindo nesses últimos tempos, e há uma vontade dele de querer continuar relevante, continuar, sabe, não fazer parte do passado, né? Ele quer se projetar no futuro, né? Quer dizer, falar assim, puxa, você não precisa fazer mais nada, né? E isso eu acho que é uma lição de vida dele, né? Você não precisa fazer mais nada, você já fez o que precisava. Pelo contrário, ele quer. Então, essa coragem eu acho louvável e bela como um artista. E outra coisa, em tempo de inteligência artificial, né? Inclusive essa estratégia de propaganda foi um tiro no pé absolutamente infantil. Repara que a gente está falando de um ser humano que tem nome, que tem uma visão de mundo, que tem uma obra, e a gente está tentando entender essa pessoa que a gente não conhece. Eu não conheço pessoalmente o Coppola, mas conheço a obra dele, através da obra dele. E a gente quer entender o que esse ser humano tem a dizer sobre o mundo. Então, em tempo de inteligência artificial, isso é maravilhoso. Tem esse ponto, né, que eu acho que acho que é o conflito do filme, né, e essa ambiguidade que ele traz até no final, que depois a gente pode falar mais nos spoilers, mas que é o Coppola realmente se colocando como... apresentando pra gente essa batalha que ele próprio travou e travou agora de novo, né, com o próprio Megalópolis, que é esse idealismo dele, tanto do protagonista que a gente vê, né, no Adam Driver, e das forças tradicionais que vão se opondo, né, então ele vai mostrar essa luta por inovação e por mudança, e que isso é uma coisa que é interminável e que é cíclica e que ela não vem sem fazer sacrifícios, né? Ele já fez isso uma vez na carreira dele e tá de novo, e tentou fazer de novo, tá tentando fazer de novo agora com esse novo filme. Então, ele vai tentar trazer dessa maneira, né, essa metáfora aí sobre essa tentativa, até que ele vai trazer ali da derrocada do Império dos Estados Unidos, e mostrando que essa metáfora dessa utopia, que ao mesmo tempo que a gente quer mudar as coisas, que a gente quer renovar, de novo, isso não vem sem a gente fazer certos sacrifícios e quebrar algumas coisas que a gente achava que deveriam estar sempre ali. Maravilhoso, acho que essa é uma ideia ótima, grandiosa. Eu, quando vi o trailer, fiquei completamente impressionado. Falei, não é possível que esse filme esteja sendo criticado. Isso aqui vai ser o filme do ano, cinema, né? Porque... Exatamente. Porém, é isso que vocês apontaram, né? Acho que um termo que é muito utilizado para descrever o filme é como um desastre admirável, né? A gente tá vendo um grande acidente, né? Os trens estão se chocando na nossa frente e é tudo muito admirável, só que o final, ele é uma bagunça, né? Ele é incoerente, ele é fragmentado. Ele é muito engraçado. A gente vê muitos momentos ali, claramente eram boas ideias no papel, mas que elas não se sustentam na tela, né? Não tem uma coesão e nem ajudam a desenvolver esses personagens, né? Como o professor Marco falou, eles são ali realmente estereótipos, né? Eles cada um representa alguma coisa, mas eles não são personagens de verdade que vão ser desenvolvidos, né? Então, eram cenas que claramente faltou alguém do lado do Coppola para falar não. Acho que ninguém teve coragem, né? Para de olhar pra menina, falar, não, Coppola, isso dirige aqui, o filme. Deixa ela em paz. Isso aqui eu acho que não. Mas, ao mesmo tempo, assim como, de novo, ele trata isso no próprio filme, é uma maneira que ele tá tentando ali expressar a sua arte. Ele também sempre teve esse caráter experimental no começo da carreira e mais agora também pro final da carreira. Ele tá de novo tentando fazer isso. Só que isso aqui, ao contrário de outras tantas vezes que ele fez, não funciona, né? São cenas, são ideias que não estão conectadas umas com as outras, que facilmente poderiam ter sido retiradas do filme. Então, além dessa estrutura, ele tenta trazer uma coisa que de novo, ele tem grandes temas, né? Mas ele tem
traz referências literárias e filosóficas, né? Incluindo aí trechos de Shakespeare, né? Alusões à Roma Antiga. Ele tenta dar um simbolismo, só que às vezes isso é muito verbalizado, né? Isso é muito falado, né? Dentro do filme. Então, fica mais pretensioso do que, de fato, tem algum tipo de significado, né? Acaba ficando... aquela narração, acaba ficando né? chato, né? Acaba só alguém citando coisas, né? Olha, só pra mostrar como eu sei, né? Como eu tenho essas referências todas. Mas, no fim, é algo que pesa o filme, fica fora de lugar, né? Não tem substância. De novo, eu valorizo, acho que o filme tem coisas para serem admiradas e eu concordo com o Coppola quando ele fala, cara, tem que ver para você saber o que você vai sentir, né? A gente não sabe, você pode se sentir muito tocado pelo filme ou não, né? Ou sentir que foi uma chatice completa. Mas eu acho que, de novo, né? Como o professor Marco falou, é um filme-evento. Ele tem os seus flashes de genialidade, mas soterrado aí por um monte de inconsistência. Mas, de qualquer maneira, ele merece ser visto, né? Porque ele é um produto dessa época e de uma pessoa que tem, goste ou não, ele tenta colocar aqui uma visão. E acho que, enfim... todo projeto ambicioso como esse, eu acho que ele merece... Você tem que ter sua própria opinião, né? Então, ele precisa ser visto. Enfim, vamos pros spoilers? Vamos. Spoilers! Please, Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Breed is people! Muito bem, fala aí, Bia. Spoiler, você queria falar do final, gente, né? Gente, é muito engraçado, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que eu descobri onde é que tá a minha parte de não desgostar. Que é o evento. Eu acho que eu fiquei muito impressionada com o significado, com quem é esse homem fazendo esse filme. Entendendo todo o contexto, toda a parte zoada, toda a parte que não é ideal na produção de qualquer filme. Todas as partes que me incomodaram. Eu acho que visualmente ele me deixou impressionada. Essa cena das plataformas é muito teatro Zé Celso, né? Igualzinho Oficina ali. Mas eu queria muito falar do final, porque na hora que aquele final daquele bebê no tapete voador... Que palavra, que conjunto de palavras, né? O bebê no tapete voador, ele coloca ali, né? E aí o bebê, a metáfora clássica do futuro, né? E eu comecei a pensar assim, não é possível que o Coppola esteja me falando que essa cena tá foda pra terminar o filme. Porque ele já terminou o filme, vários filmes dele. O professor falou, 300 filmes deles com imagens magníficas, com metáforas bem construídas. Poderoso Chefão é simplesmente uma porta fechando na cara da Anne Keaton. E é eu pensei exatamente nessa cena. E aí, é inesquecível. E aí, né? na hora que ele me apresenta esse final, eu pensei assim, eu acho que tem alguma coisa que é super sofisticada e que eu não tenho material pra entender. Eu não tenho experiência prévia, talvez. Porque se ele fosse um diretor estreante, ou se ele fosse um diretor bregão, que a gente adora um bregão aqui de vez em quando, eu até entenderia. Mas eu fiquei pensando assim, o que ele quer me dizer com tamanha breguice? Será que ele ficou... a gente tava falando, né? Ele ficou um pouco autoindulgente nesse filme. Talvez tomado pela própria metáfora, talvez muito embebido no próprio processo criativo dele. Eu não sei, mas é que... O que foi que teve que acontecer pra gente ter um bebê num tapete voador? Sabe? Eu não consigo. Eu consegui acompanhar o filme. Que escolhas fizemos da vida pra chegar até aqui? Que escolhas, amiga. Porque eu consigo acompanhar o filme, eu entendo quando ele se perde. Eu concordo com o professor que ele é esse cara que... Essas personagens, elas estão soltas, elas estão perdidas. Mas eu me apeguei muito na Aubrey Plaza, eu fiquei muito ali com ela. Então ela me ajudou a contar o filme ali de mãozinha dada e tal. Mas esse final é assim... E eu fiquei confusa, cara. Eu juro por Deus. Eu acho que talvez esse seja dos cinemáticos que eu mais tô confusa. Porque não é possível.
tem alguma coisa, não tem? Eu não tô interpretando alguma eu gosto coisa errado? que tem essa ambiguidade que ele tenta colocar, né? De que essa montagem no final vai intercalando ali várias cenas de esperança, né? De que eles estão conseguindo construir aquela cidade ideal, ao mesmo tempo que tem um monte de coisa destruída e a galera tá se matando lá, né? Então, essas coisas estão lado a lado, né? Então, entendo como, assim... De novo, né? Para você ter essa construção desse mundo ideal, dessa utopia, vem com destruição e perda de alguma maneira, né? Então, aí, o que eu concordo inteiramente com você, que é uma coisa um pouco brega ali, kit, tapete, né? Mas o tapete pequenininho. O tapete, o mini tapete peça. Exato. A minha mãe, eu já contei isso em 300 Braincasts, a minha mãe, quando eu era criança, ela tinha um DVD player com um mini tapete persa e uma Bíblia aberta em cima, que é o máximo esse tapete. Da decoração da história da casa da minha mãe. E ela fez a direção de fotografia O tapete é mini. Exato. Ai, gente, que loucura. E a questão que eu acho que eu mais gosto, que o filme deixa em aberto para quem quiser escolher, é quem que é o personagem do Adam Driver no fim das contas. Ele é o herói visionário que tá imaginando essa utopia, esse mundo perfeito, ou é alguém que foi longe demais, né? Nessas ideias e no fim tá destruindo coisas para criar algo que ninguém pediu. Coisas que a gente estava usando para criar uma coisa que eu não quero usar. Tá. Exato, perfeito, é isso. Então, acho que eu gosto muito dessa dualidade, mas, de novo, né? As imagens não contribuem para deixar a gente impactado, né? Fala você, Silvia. Cara, o Merigo falou uma coisa das referências, e é de fato isso. É um bingo de referência, né? Bingo de referência, perfeito. Cada hora uma parada, e aí fica uma coisa meio... não sei, também tem a coisa do... O macho e o Império Romano, né? É uma parada. Pois é, o Império Romano do Coppola é o Império Romano mesmo. Exatamente, é de fato o Império Romano, né? Da hora que o tio do Adam Driver mata a ex-esposa dele pra frente, eu saí pra fumar um cigarro na minha cabeça. Que foi uma sequência de mais ué. Sabe? E aí eu voltei no Bebendo Tapetinho, juro. Aí rolou Bebendo Tapetinho, eu falei... Acabou? Temos? Tá. Então tá bom. Temos? Tá. E aí, tipo, o casal do meu lado já tava juntando as coisas deles, sabe? E, gente... Amiga, e o Supla chocado, tá? Você pensa que nisso o Supla tá estarrecido. E aí eu sentei, tipo, saí da sessão, sentei e falei... Eu vou escrever um pouquinho... Que eu tô muito... Eu não sei. Eu vou escrever um pouquinho, sabe? Porque, sei lá... E aí, inclusive, tem uma frase que é... Nas minhas notas, que é... Soma de A Origem com Avatar. Que eu acho que era só eu chapada de açúcar. Porque eu tomei muita Coca-Cola e comi Snickers no filme. Bom. Então, muito acho que bem. só rolou um raio, assim, tipo... Muito bom. Antes da gente ir pras notinhas, queria que o professor Marco desse a sua visão aí desse final aí. O que você achou dessa... Ele me fez lembrar um artista que eu não lembro se ele era argentino, mas a obra dele ele fez na Argentina. Até por aqui, né, o Jula Cossici. Por outro lado, a referência ela tem que ser mais do que a referência, né? Ela tem que ser apropriada e criado algo novo, né? Tem momentos que são bonitos, né? Que eu me perguntando o sentido daquilo, mas eu achei lindo lá, as estátuas ali. Isso! Aquilo é perfeito! Bonito. Eu adorei aquilo, mas nunca volta, nunca mais aquilo aparece e nem explica o que é, por que veio, para onde vai. As silhuetas ali projetadas enquanto o satélite russo, soviético tá caindo. É lindo, aquilo é lindo demais, assim, né? Mas, assim, por outro lado, realmente ele ficou muito brega. Eu adorei a síntese, a mistura de Avatar com a Origem do Christopher Nolan, né? É uma boa síntese, né? Mas assim, puxa, aquelas esteiras rolantes ali em computação gráfica, a consistência ali, né? A integração, né, do live action com os efeitos é bastante problemática, tal, né? Então isso tudo vai te descolando do filme, né? E o final, assim, é um pouco uma coisa que ele fala muito em entrevista, né? Você quer fazer sucesso, faça uma família, né? Porque é justamente na urgência ali você consegue criar,
Mas, assim, eu percebo, assim, essas referências, mas eu não vejo se transmutando em personagens, em um drama poderoso. Você pega o Apocalipse Now, foi um caos a produção. Tem um documentário maravilhoso que eles usaram, aqui saiu como Apocalipse no Cineasta. Em inglês é Heart of Darkness, que é um filme sobre os bastidores do Apocalipse Now. E as filmagens foram feitas pela mulher dele, a Eleanor Coppola, né, que morreu recentemente. Sim. Ele dedica Megalópolis no final a ela. E ela foi fundamental para a obra dele. Fundamental. E o Apocalipse Now é um caos, ele está desesperado. Ele aparece nos bastidores, assim, completamente desesperado. Assim, eu construí um transatlântico que está afundando e tal, né? E virou a obra que virou. Uhum. Ele fala, né, tem um depoimento na época que é muito legal, que ele fala assim, os americanos, por onde eles vão, eles querem fazer espetáculo. É um império que é feito através do espetáculo, né? Então isso é muito fundamental no Apocalipse Now. Aí ele compara com filmes do Irving Allen, Inferno na Torre, né? Não, porque o meu filme, o Apocalipse Now, é como um Inferno na Torre, é um espetáculo, não sei o que e tal. Só que ele faz um espetáculo altamente intelectual, com ressonâncias profundas. Então, mas eu não vejo esse Megalópolis, sinceramente. É isso. Não vejo essa. Muito bem. Vamos dar notinhas, então, Bia Fiorotto? Vamos. Começa aí. Só explicando, 0 a professor. 5 estrelas. De 0 a 5 estrelas, vale meio. Tá, eu legal. vou dar 2 para Megalópolis. 2. E você, Silvia? Cara, eu queria dar 3 pelo meu tio, sabe? Pelo meu tio Fran. Mas, cara, 3 é uma régua que eu faço pra filmes que eu reassistiria. Tá. Então não dá pra dar 3. Eu vou dar 2,5. 2,5. Eu também fiquei em cima do muro, vou de 2,5. Eu acho que eu vou ficar no 2. 2. Vou ficar no 2 Boa. também. Dividido por 4 vai 9 vezes 3, deu 2,25. Vai 5 vezes 3? Vai dar 2,25, Olha que aí. dependendo Você do seu escolhe, comportamento é 2 ou 2,5, né? É 2 ou 2,5. Perfeito. Gente, muito bem. Então fica por aqui o Que cinemático alegria, de hoje. professor. Muito obrigada. Quem quiser falar com você, professor, quem quiser comentar com você sua participação, te mandar o que achou de Megalópolis, tem um e-mail, tem uma rede social, como que as pessoas podem contatar você? Tem um e-mail aqui, da faculdade aqui, vocês podem mandar pelo e-mail diretoria@caspelibero.edu.br. Excelente, muito chique. bem. Muito obrigada mais uma vez. Então é isso, fica por aqui. Deixe comentários pra gente aí no YouTube, no Spotify, no Instagram. Até e mais, até a gente. próxima. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.